Você já parou para pensar no que significa dizer que Jesus é Deus? Como essa verdade impacta a sua vida hoje? A declaração de que Jesus é Deus é o centro da fé cristã e o divisor de águas entre a verdade e o engano. Descubra por quê. Imagine estar diante de alguém que cura os enfermos, acalma a tempestade e declara ser Deus. O que você faria? Os discípulos viveram essa experiência. Compreender que Jesus é Deus muda como enxergamos nossa fé, nossas decisões e nosso propósito. Fique comigo até o final e veja como isso se aplica a você. Como podemos ter certeza de que Jesus é Deus? Por que isso é tão importante para nós hoje? Essas são perguntas que responderemos agora. O texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Negar ou ignorar a divindade de Jesus é rejeitar o fundamento da fé cristã. Muitas doutrinas falsas tentam diluir essa verdade, desviando pessoas do verdadeiro evangelho. Cuidado com os ensinos que minimizam a importância de Jesus como Deus e Salvador. A palavra de Deus é clara: Jesus é eterno, divino e digno de toda adoração. Não permitir que essas dúvidas ou falsos ensinamentos abalem essa convicção é essencial para permanecer firme na fé. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Reconhecer que Jesus como Deus transforma completamente a maneira como vivemos. Saber que Ele é o Criador do universo e que veio ao mundo para nos salvar, nos dá segurança, propósito e esperança. Isso nos motiva a confiar nele em todas as áreas da vida e adorá-lo. Com um coração sincero, pergunte: como posso demonstrar hoje, por meio das minhas atitudes, que reconheço a divindade de Jesus? Que essa verdade te leve a uma vida de maior comunhão, obediência e serviço a Ele. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e o versículo 9 ao 14. A leitura nos alerta sobre a rejeição de Jesus por aqueles que foram criados por Ele. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. João 1:11. Ainda hoje, muitos fecham o coração à luz verdadeira que é Cristo, escolhendo viver nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar Jesus é rejeitar a própria vida, pois nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 4. Esteja atento para não cair na indiferença espiritual ou ser influenciado por ideologias que obscurecem a verdade da divindade de Cristo. Receber Jesus como Senhor e Salvador nos dá o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. João 1, versículo 12. Essa filiação não é baseada em méritos humanos, mas no poder transformador da fé. Pergunte-se: tenho vivido como um verdadeiro filho de Deus, refletindo a luz de Cristo em minhas ações e palavras? Reconhecer que o Verbo se fez carne para habitar entre nós, devemos nos inspirar a buscar maior comunhão com Ele, testemunhar sua glória e viver cheios de graça e verdade. Que sua vida seja um reflexo da luz de Cristo no mundo. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. E o terceiro objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Introdução: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Marcos 12, versículo 28-30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relatório do começo ao fim. A palavra-chave é Emanuel. Tópico 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Subtópico 1. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Ao que
que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. João 20:28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses 2:2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. E nós estávamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Advertência: negar a divindade de Jesus é rejeitar a essência do Evangelho e desviar-se da verdade bíblica. Muitas heresias e movimentos religiosos modernos tentam diminuir a natureza divina de Cristo, apresentando-o apenas como um mestre ou profeta. Essa visão distorcida não apenas contradiz as Escrituras, mas também priva o crente de plena compreensão do plano de salvação. É imprescindível permanecer firme na doutrina bíblica para não ser enganado por falsas interpretações. Devemos aplicar em nossa vida e reconhecer Jesus como Deus deve impactar todas as áreas da nossa vida. Isso significa render-lhe total adoração, confiar em sua soberania e buscar viver de acordo com seus ensinamentos. Pergunte-se: tenho tratado Jesus apenas como alguém que me ajuda em momentos de dificuldades ou com o Senhor absoluto na minha vida? Que essa verdade inspire você a uma vida de maior comunhão com Ele, obedecendo e refletindo sua glória em suas atitudes diárias. Subtópico 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, com uma onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Mateus 28:18. No princípio era o Verbo. João 1:1. Indica que ele já existia antes mesmo da criação como Pai. Gênesis 1:1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus 18:20. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias. Por toda a eternidade, passada e futura, Jesus possui esse atributo. Mateus 17:27. Efésios 1:21 vai nos falar: muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Jesus está acima de todas as forças espirituais e terrenas. Em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é eterno e todo-poderoso, o princípio e o fim. A advertência desse subtópico é que não podemos ignorar ou minimizar os atributos absolutos de Jesus. É negar sua divindade e seu papel central na fé cristã. Se não reconhecemos que ele é onipotente, eterno, onipresente e onisciente, corremos o risco de reduzir Jesus apenas a um homem ou um profeta, o que contradiz claramente as Escrituras e enfraquece nossa confiança em sua autoridade e poder. Devemos aplicar em nossa vida e reconhecer os atributos divinos de Jesus, nos dar segurança em sua soberania e cuidado. Ele tem poder para agir em todas as circunstâncias. Esta está presente em cada momento de nossa vida, é reconhecer nossas necessidades mais profundas. Assim, podemos descansar na certeza de que Ele é suficiente para suprir todas as nossas demandas espirituais, emocionais e físicas, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Tópico 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Subtópico 1. Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como o Pai
insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Em Colossenses 1, 16 e 17 vamos falar: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é o Criador de tudo, não uma criatura. Em João 8,58, respondeu Jesus: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus declara ser o eu sou, reivindicando sua divindade e eternidade. Esses versículos reafirmam a eternidade e divindade de Jesus, refutando qualquer ideia de que ele foi criado. A advertência desse subtópico é negar a divindade de Jesus não é apenas uma questão teológica, mas uma rejeição da verdade fundamental da fé cristã. O arianismo, ao tratar Jesus como um ser criado e não eterno, distorce a essência do Evangelho e compromete a salvação, que só pode ser plenamente realizada por um Salvador divino. Somos advertidos a não seguir doutrinas que diminuem a majestade e a autoridade de Cristo, pois isso nos afasta da verdadeira adoração e comunhão com Deus. Uma aplicação pessoal: reflita sobre quem Jesus é para você. Reconhecê-lo como Deus é essencial para uma fé sólida e para experimentar a plenitude da sua salvação. Examine seus pensamentos e crenças à luz da palavra de Deus, certificando-se de que ele ocupa o lugar central e absoluto em sua vida. Busque conhecê-lo mais profundamente, adorando não apenas como Senhor, mas como o Deus eterno e soberano que sustenta todas as coisas. Tópico 2. Explicações. Ario e seus seguidores pissavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos céus caminhos. Provérbios 8:22. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Com isso, ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João 1, versículo 1 ao 3. Uma advertência desse subtópico: o uso isolado de versículos fora de contexto é uma prática perigosa e enganosa. Ario e seus seguidores distorceram as escrituras para promover suas próprias crenças, ignorando o ensino claro da Bíblia sobre a eternidade e a divindade de Cristo. Devemos estar vigilantes, pois ao tentar justificar nossas ideias com textos bíblicos, podemos acabar distorcendo o real significado da palavra de Deus. É crucial entender a Bíblia de forma integral, considerando sempre o contexto e a harmonia entre os versículos. Aplicação pessoal: ao estudar a Bíblia, devemos buscar compreender a totalidade da revelação de Deus e não apenas focar em passagens isoladas. Pergunte-se: como estou interpretando a palavra de Deus? Estou buscando entender a verdade completa ou apenas afirmando minhas próprias ideias? O verdadeiro conhecimento de Cristo passa pelo entendimento de sua divindade e eternidade, e isso deve ser refletido em nossa vida e fé. Subtópico 3. Solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é kaná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à experiência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos escritores sagrados como sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Colossenses 1, versículo 15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e a imagem do Deus invisível. Porque é Deus, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo.
em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10:30. Ao refletirmos sobre a controvérsia acerca da natureza de Cristo, as distorções feitas por algumas heresias, é essencial que compreendamos o verdadeiro ensino bíblico sobre Jesus. E como isso afeta nossa fé e prática diária. Devemos ter cuidado com as interpretações errôneas das Escrituras, como as apresentadas pelos arianistas, que distorcem a verdadeira natureza de Cristo. Ao manipularmos textos fora de seu contexto, podemos cair no erro de negar a divindade de Jesus, comprometendo o entendimento central do Evangelho. A palavra de Deus deve ser compreendida com sabedoria e discernimento, levando em consideração a totalidade da revelação bíblica e a unidade das Escrituras. Devemos aplicar em nossa vida que é importante que, como cristão, busquemos um entendimento profundo da natureza de Cristo e da sua obra redentora. Conhecer a divindade de Jesus nos traz mais confiança e segurança na nossa fé, pois sabemos que Ele é totalmente Deus e totalmente homem, capaz de salvar e interceder por nós diante de Deus Pai. Devemos também estar vigilantes para que nossa compreensão de Cristo esteja sempre fundamentada nas Escrituras e não em ideias ou interpretações pessoais que possam nos afastar da verdade bíblica. Tópico 3. Implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. João 1, versículo 1. Deus, com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus. Ou e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, muda um texto sagrado, acrescentando um do onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Advertência desse subtópico: devemos ter cuidado ao lidar com traduções que alteram o sentido original da palavra de Deus. A tradução do Novo Mundo é um exemplo claro de que como uma interpretação tendenciosa pode ser usada para apoiar uma doutrina que nega a divindade de Jesus. Isso nos ensina a importância de sempre buscar fontes confiáveis e tradicionais nas Escrituras, que permanecem fiéis ao texto original. Lembre-se, a palavra de Deus não pode ser distorcida para se encaixar em nossas próprias crenças ou conveniências. Uma aplicação pessoal: é fundamental que cada cristão se dedique ao estudo das Escrituras de maneira honesta e cuidadosa, comparando passagens e utilizando versões confiáveis. Ao entender que Jesus é plenamente Deus, você fortalece sua fé e sua relação com Ele. Reflita sobre a importância de conhecer a verdade bíblica para que você possa resistir à heresia e preservar a pureza do Evangelho. E sua vida seja um reflexo da confiança em um Cristo que é Deus e Salvador. Subtópico 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. A advertência subtópico: é crucial que estejamos vigilantes quanto às influências externas que tentam distorcer a divindade e a obra redentora de Jesus. Movimentos e doutrinas que minimizam o papel de Cristo não só atacam sua natureza divina, mas também comprometem a salvação genuína que Ele oferece. Não podemos permitir que essas heresias nos confundam ou nos afastem da verdade cristã revelada nas Escrituras. Devemos ser cuidadosos ao aceitar ensinamentos que, embora possam parecer espiritualmente profundos, estão em desacordo com a Bíblia.
devemos aplicar em nossa vida, em nossa caminhada cristã. É fundamental que tenhamos um entendimento firme sobre a divindade de Jesus, a fim de evitarmos os enganos que circulam no mundo moderno. Precisamos nutrir nossa fé e crença em Cristo como o único Salvador, que é Deus e homem e mediador entre nós e o Pai. Isso nos fortalece na fé e nos torna mais aptos a compartilhar a verdade com os outros, mostrando a importância de conhecer e viver a doutrina bíblica sobre Jesus. Que nossa vida seja um reflexo de nossa confiança em Cristo como o único caminho para a salvação. Top 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios 1, versículo 1. É o Deus em forma humana. Romanos 9, versículo 5. Advertência desse subtópico: é essencial ter discernimento ao lidar com visões distorcidas de Jesus que são apresentadas por diversas religiões. Muitas doutrinas, como as do Alcorão ou das religiões reencarnacionistas, tentam reduzir a divindade de Cristo, negando sua ressurreição e sua natureza divina. Isso representa uma negação da verdade revelada nas Escrituras. Devemos estar atentos para que não sejamos influenciados por ensinamentos que distorcem quem Cristo é realmente. Aplicação pessoal: devemos firmar nossa fé na Bíblia, que revela Jesus como o Deus encarnado, o Salvador único e o Rei eterno. Ao compreendermos verdadeiramente a divindade de Cristo, nossa relação com Ele se torna mais profunda e verdadeira. É importante viver nossa fé com coragem, proclamando que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador e nossa esperança eterna. O reconhecimento da sua supremacia nos ajuda a viver de forma firme e com propósito. Conclusão: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Agora que abordamos todos os pontos importantes sobre a divindade de Jesus e os desafios enfrentados pela igreja ao longo da história, é crucial refletirmos sobre as implicações dessa verdade para nossas vidas. Como vimos, a Bíblia é clara: somente Deus pode salvar. Negar a divindade de Jesus é negar a própria salvação que Ele nos oferece. Essa verdade não é apenas teológica, mas é profundamente como Deus e Salvador transforma a maneira como vivemos, como adoramos e como nos relacionamos com Ele. Portanto, que possamos a cada dia firmar nossa fé na divindade de Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, e proclamando esta verdade com ousadia do mundo em que vivemos. Não podemos nos deixar levar por heresias que tentam distorcer quem Jesus é. E para finalizar, quero convidar você a refletir e a orar junto comigo. Vamos pedir a Deus para fortalecer nossa fé, para que possamos viver de acordo com a verdade de Sua palavra. Senhor Deus, agradecemos pela revelação de quem Jesus é, como Deus encarnado e nosso Salvador. Que nossa fé e Sua divindade seja firme e inabalável. Que ao vivermos nossa fé, possamos compartilhar com o mundo a esperança que temos em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhar com os amigos e familiares. Vamos juntos continuar firmes na verdade da palavra de Deus. Até a próxima.